Beleza, gatinha? Começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal. Temos a meta de chegar a 7 mil inscritos. Conto com você, torcedor gatiano, para o crescimento aqui do canal, né, galera? Trouxe aqui anterior no outro vídeo sobre a desistência, né, da candidatura aí da chapa do ex-presidente do CRB, Marcos Barbosa. E com isso, Mário Marroquim vai ser aclamado aí como presidente de 2028. E falar aqui sobre a pré-temporada do CRB, galera, que vai iniciar aí no dia 26 de dezembro. Como todo mundo sabe, a pré-temporada serve ali para quê? Para exame médico, né, avaliações do atleta, como está o estado ali do atleta. Então, vai iniciar aí dia 26 a pré-temporada do CRB e praticamente deve surgir mais nome aí de jogadores. Até o momento, como eu falei, tem Ronald, tem o Eric Varão, né, tem o Juan e mais jogadores pintando o CRB, né? Segundo informações, ainda tem essa questão aí do jogador que pode vir também para o CRB, Agustín Gonzalez. Também tem a questão aí, né, do argentino Juan Palacio, que pode pintar no Galo, mas são negociações não tão fáceis como a gente espera. Se vir para o CRB, vai ser uma boa contratação para a temporada de 2025. Vamos trazer para o trecho aí do canal aí, canal Bancada Bicolor, falando um pouco sobre Juan Palacio, que tem o Remo, Paysandu e o CRB na mira do jogador. Como que falou aí, canal Bancada Bicolor, beleza? E depois trazendo para o trecho aí da rádio CBN falando sobre a equipe regatiana. Então se inscreva no canal, é muito importante. Como eu falei, temos essa meta aqui no canal, chegar a 7 mil inscritos. Conto com você, torcedor regatiano. Um forte abraço. Bom, vou começar falando aqui do argentino Julián Palacio, que segundo informações aí, saiu até na imprensa também, que ele estaria negociando com o Paysandu, tá? Ele está negociando sim com o Paysandu, mas o problema aí, galera, é que outros clubes também estão interessados no jogador. Além do Paysandu, o rival também está interessado nele, além do CRB. E eu buscando mais informações do jogador, ele está mais próximo de fechar com o CRB do que fechar com a dupla Repar. Então, lá em Alagoas, já estão dando certo como novo reforço do CRB, o argentino Julián Palacio. Então, na minha opinião, tá? Olhando as últimas notícias sobre bastidores, para onde ele vai ou não, ele está muito mais próximo de fechar com o time do CRB de Alagoas. Enquanto o time alagoano não anunciar o jogador, ele ainda tem probabilidade de fechar com o time do Paysandu. Dá pra dizer que foi um pouquinho de cara, porque primeiro ele se pronunciou e depois ele abriu para perguntas, para que os integrantes da imprensa que estavam lá pudessem questionar sobre o assunto da eleição, e ele ainda disse que poderia ser também sobre outros assuntos. Mas fazendo um resumo de tudo que ocorreu lá, primeiro ele oficializou, né, a desistência do Marcos Barbosa, pelo menos em palavras. Por que eu digo em palavras? Porque até esse momento, antes de entrar no ar, eu perguntei e ainda não tinha sido entregue a carta de renúncia do Marcos Barbosa, para que pudesse de fato oficializar, bater o martelo, coisas desse tipo. Então ainda não foi oficializado, mas ontem ele trouxe todos os detalhes e trouxe também mais algumas coisas falando de que pudesse, como seria essa composição de chapa do novo presidente do Clube de Regatas Brasil. Ele estava ao lado do Mário Peixoto, que é o primeiro secretário do conselho, e também estava ao lado do Luciano, que é o advogado no qual ele contratou, né, que é o advogado de confiança dele, não é o advogado do clube, mas é o advogado de confiança do conselho. E ele também explicou sobre a questão do processo que foi ingressado contra o clube no sábado do Marcos Barbosa. E de imediato também ele confirmou que o próprio Marcos Barbosa tinha retirado o processo contra o clube naquele mesmo momento, inclusive até cheguei a postar a foto do documento. Começando pela questão do processo, o que é que ocorreu? Ele falou o seguinte, que o erro foi todo dele, ele assumiu o erro, disse que a responsabilidade era dele e ele ainda classificou como imperdoável o erro dele. Qual erro foi esse? Que ele falou que em abril o clube, no caso o presidente executivo, entregou as contas do clube para que fosse aprovado, o Conselho Fiscal aprovou, mas ele, junto com o secretário, se perdeu nas datas e com isso passou batido. Quando ele foi ver, já estava viajando, não se atentou às datas, por isso ele classificou como erro imperdoável. Então, por conta desse erro dele, segundo o próprio Kennedy Calheiros, o Marcos Barbosa teria ingressado na justiça pelaquela questão da prestação de contas. Mas, de acordo com o que ele falou, o Conselho Fiscal já
já aprovou as contas e falta somente agora uma Assembleia Geral, ou seja, para os conselheiros aprovar o parecer do Conselho Fiscal. Ele até explicou lá como é que funciona, que primeiro o Conselho Fiscal aprova ou não, depois de aprovar ou não, aí vai ser voltada essa aprovação ou reprovação do Conselho do Fiscal. No caso do CRB, já passou pelo Conselho Fiscal e já foi aprovada essas contas. Agora, sobre a questão da eleição. Ele falou lá, afirmou que o Marcos Barbosa de fato tinha desistido e na hora até causou uma surpresa, porque ele acabou se confundindo. Ele falou que o presidente executivo seria o Marcos Barbosa, mas depois ele acabou corrigindo que ia ser de fato o Mário Marroquim. Então, de acordo com ele, a composição da chapa seria o Mário Marroquim como executivo, o Eduardo Marinho permanece como vice-presidente executivo, o Enaldo Marques como presidente do comitê gestor, e aí ele trouxe uma novidade, que eu até trouxe esses detalhes ontem no programa da tarde, mas eu faço questão de repetir. No momento que ele falou que o vice-presidente do comitê gestor seria o Roberto Fernandes, causou uma estranheza muito grande em todos que estavam lá. Quando eu falo em todos que estavam lá, eu não me refiro à imprensa, mas sim aos componentes, os diretores, os conselheiros que estavam presentes. Por quê? Porque na chapa original, o vice-presidente do comitê gestor é o André Carneiro. E naquele momento, ele anunciou que seria o Roberto Fernandes e depois ele fez algumas ressalvas, que ainda não estava definido, que ele poderia, no caso Roberto Fernandes, vir a ser o subcoordenador de esportes olímpicos. O que é que eu apurei? O que eu apurei é o seguinte, que teria sido um pedido, essa entrada do Roberto Fernandes. Pelo que eu apurei também, o Mário Marroquim está suscetível a aceitar essa entrada do Roberto Fernandes como vice-presidente do comitê gestor, porém, algumas pessoas, tanto da chapa do Marroquim como alguns apoiadores que não são da chapa dele, mas que iriam votar nele, não aprovam essa entrada, por dois motivos. O primeiro, porque não concorda com a retirada do André Carneiro da chapa, e o segundo, porque não quer trazer alguém da oposição para dentro da chapa mesmo, dos 4 ali que vão ser inscritos. E ainda teve um outro detalhe também, que ele anunciou que a Silvânia Barbosa, que é a esposa do Marcos Barbosa e conselheira também do clube, vai ser presidente de honra do clube. Ou seja, deve ter sido um pedido aí do Marcos Barbosa para que ela pudesse ser essa presidente de honra do Clube de Regatas Brasil. Pelo que eu apurei, ainda vai se desenrolar muito essa decisão ou não da entrada do Roberto Fernandes. Existe a possibilidade, inclusive, dele entrar em um outro cargo sem ser o vice-coordenador do comitê gestor. E eu até fiz questão de procurar saber qual a importância do cargo, que ontem você me questionou no programa da tarde, e naquela ocasião eu não soube responder e também não lembrava quem era o atual vice-presidente do comitê gestor. Hoje, nessa atual conjuntura do Marroquim, o presidente do comitê gestor também é o Enaldo e o vice é o Fernando Paiva, nessa conjuntura atual. E aí eu fui procurar saber o que é que faz um presidente do conselho sem ser aquilo que eu tinha dito ontem, está no dia a dia. Na prática, no estatuto, melhor dizendo, estatutariamente falando, o presidente do comitê gestor, ele tem muita força. Ele é o cara que vai definir e aprovar também o orçamento do clube, quanto pode gastar. Ele é, digamos que, um gerente do clube também. O executivo, o presidente, ele comanda o futebol, mas ele precisa também da aprovação do presidente do comitê gestor. Então, por isso que há algumas ressalvas do Roberto Fernandes ser o vice-presidente desse comitê gestor. Até amanhã, quarta-feira, vai ser definido, de fato, toda essa conjuntura da chapa. Por quê? Porque mesmo com a desistência do Marcos Barbosa, vai precisar ter o rito oficial da aclamação, como se fosse, de fato, ter a eleição que vai ser realizada no Casarão. Então, até amanhã, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, de fato, ser oficializada a desistência do Marcos Barbosa. E o segundo, após a desistência dele, oficializar a chapa. Se vai ser atual ou se vai ter alguma mudança. Alberto, você também esteve lá na coletiva, né? Estive. Suas impressões? Assim, bastidores, né? De você conversar com as pessoas. O CRB busca um entendimento para não ter a dificuldade de uma eleição. O CRB, na reta final, define por uma questão de uma aclamação, né? Como sempre tem sido. Dessa vez se costurou por um tempo maior essa ideia. A impressão que eu fico, e assim, politicamente, o Kennedy abre a entrevista coletiva fazendo rasgados elogios ao Marcos Barbosa. E acho que isso tem uma leitura, sabe, Emerson? O tamanho do presidente Marcos Barbosa, as pessoas não vão
expor uma desistência ou uma derrota que viria a acontecer. As pessoas meio que protegem o desgaste que o Marcos poderia enfrentar nesse processo. Então, se elogia o gesto, o depreendimento em relação a abrir mão da candidatura, essa coisa toda, mas obviamente o que a gente tem discutido e o que a gente disse, não tem como você ter outro entendimento. Ninguém vai desistir de uma eleição se ele tem a certeza que vai ganhar. Isso é muito claro e a gente precisa falar isso de forma clara para as pessoas. Com todo o conhecimento, com toda a expertise que o Marcos Barbosa tem nos processos, ele sabe que iria perder a eleição. Então, não faz sentido ele desistir do processo se ele tivesse uma vitória garantida. Outra coisa que ficou muito claro é que boa parte dos problemas desse processo eleitoral do CRB, ele está calçado no estatuto. O estatuto não é irregular. O estatuto não abraça irregularidades, mas ele é muito dúbio. Ele tem a frase 2 mais 2 são 4, mas que dá a possibilidade de você dizer que pode ser 3, pode ser 5, e as pessoas interpretam de outras maneiras. Então, pós esse pleito, o CRB vai iniciar um novo processo de reformulação do seu estatuto. Atualizar, né? Atualizar, melhorar, deixar claro, ser mais conciso. E uma coisa que me chamou a atenção, nessa reformulação, e aí o CRB provavelmente vai sair na frente no futebol de Alagoas, nessa reformulação do estatuto, o CRB vai preparar o estatuto do clube para receber uma SAF. Não é que ele vá receber já uma SAF, mas lembra aquela discussão que a gente tinha do CSA, que são 2 processos? Primeiro você tem que adequar o clube. Está preparado para isso. Está preparado para isso. E nesse processo, nessa reformulação do estatuto, o CRB vai fazer isso.